E aí galera, mais um vídeo, último vídeo aqui da série, do duelo entre os campeões mundiais. E cara, esse vídeo aqui vai ter um duelo que, porra, muito foda, cara, muito foda. Dois caras que eu sou muito fã e que tipo, e vai ser no começo já no começo do vídeo. Itália de 2006 contra a Alemanha de 2014. Vamos comparar aí os dois times e já começa, irmão, com Buffon contra Neuer. Cara, irmão, como é que escolhe, pô? Buffon e Neuer. Como é que escolhe, cara? Irmão, pra mim, são os dois maiores goleiros da história. Os dois maiores são esses aqui. Não tem pra outro. Buffon, cara, teve uma carreira, pra mim, mais longeva. Pra mim, não. Obviamente, teve uma carreira mais longeva que Neuer. Pra mim, Neuer já não tá mais no auge. Aliás, pra mim, o auge de Neuer já acabou ali. Desde a Copa de 22, ele já não era mais o mesmo. Já não era mais o mesmo Neuer. Então, pra mim, o auge ali de Neuer durou ali uns 12 anos, se muito. Ali de 2010, quando ele surgiu, se destacou já na Copa de 2010, e até 2022. Pra mim, no máximo, foi até aí. Cara, o auge do Buffon foi 20 anos. Irmão, Buffon, cara, os dois eram muito foda, muito foda. Na Copa do Mundo também, os dois, muito foda na Copa do Mundo, os dois. Cara... já falei que Neuer é o maior goleiro da história, já falei que Buffon é o maior goleiro da história, eu não sei nem como é que eu escolho, cara, entre um e outro. Neuer tem título de Liga dos Campeões, coisa que Buffon não tem, mas não é culpa de Buffon, né, irmão? Buffon não era atacante, não tinha como ele defender e sair pra fazer o gol, né? Mas na Copa os dois foram muito importantes, cara. Como goleiro, os dois eram muito foda, cara. Mas pra mim, é aquela coisa, os dois foram importantes na Copa, mas só um revolucionou a posição pra sempre, que foi Neuer. Neuer, cara, era um goleiro que era tão foda, mas tão foda, que você via que tinham gols que os caras perdiam contra Neuer, que não é porque o cara perdia o gol, era porque o cara tinha medo dele. Os atacantes, os jogadores tinham medo de Neuer. Você via isso. De Buffon, eu não sentia tanto isso. Os caras não tinham esse medo que os caras tinham de Neuer. De Neuer, os caras tinham medo. Você via várias vezes jogos contra o Bayern. Os caras saíam na cara do gol. Ah, é só fazer. Os caras iam lá, tipo, se tremia, faziam um chute ridículo. Não era nenhuma defesa de Neuer. É porque os caras olhavam na cara dele e os caras se cagavam. Eu não sei o que era essa porra. Mas, irmão, eram dois goleiros que eu via isso, que os caras tinham medo. Não é só porque o cara era bom, é porque os caras tinham medo. Era Neuer e era Peter Cech. Peter Cech, os caras tinham medo também. Mas, entre os dois, pelo que fez na Copa, vou ficar com Neuer, mas, meu irmão, são os dois. Os dois maiores. São esses dois, não tem pra onde. Caralho, já começou foda. Vamos lá, pra zaga. Cannavaro e Boateng. Cara, Boateng foi bem, pra mim ele jogou bem na Copa do Mundo de 2014. Não sou esses fã todo de Boateng, mas também não acho justo as piadas que ficam fazendo. Pra mim é coisa de quem não entende de futebol. Quem fica naquela de aquele drible que Messi fez. Meu amigo, aquilo ali é o trivial do futebol. Aquilo ali é princípio básico. O craque tá vindo pra cima de ti, ele não vai puxar pra perna boa. Não vai. Ah, quer puxar pra perna ruim e fazer o gol? Beleza, mérito dele. O lance dele com Messi. Mas, meu irmão, é Messi vindo pra cima dele. Ele foi lá e marcou a canhota de Messi. E Messi cortou pra direita e fez o gol com a perna direita. Então ele obrigou Messi a fazer o gol com a perna ruim. E Messi acertou a cavadinha em cima de Neuer. Mérito dele. Assim como aquele outro gol que ele toma de Luis Suárez, também Bayern contra o Barcelona. Que Suárez puxa pra direita dele. Não, com a direita tu não vai chutar. Ele pega e vai todo secão pra travar o chute. E Suárez corta pra esquerda e acerta um chutaço com a perna esquerda. Mérito do cara, irmão. Mas isso aí é o básico. É ridículo pra mim é quando eu vejo um zagueiro que vê um cara, vê Messi e deixa Messi chutar puxar pra perna esquerda e fazer o que ele quiser. Se tu deixar um cara que nem Messi puxar pra perna boa dele, ele vai te humilhar, ele vai humilhar o zagueiro, o outro zagueiro, ele vai humilhar o goleiro, ele vai fazer o que ele quiser. Então tu tem que, pelo menos, pra mim isso aí é o mínimo que o cara tem que fazer. Mas, voltando, a comparação é com o Cannavaro. O Cannavaro, meu irmão, foi um monstro nessa Copa. Um monstro. A final que esse cara fez, meu irmão, o Cannavaro não errou um bote naquela final contra a França. Não errou um bote. Meu irmão,
Cara, que zagueiro, que zagueiro. E ele não era aquele zagueiro que ficava guardando posição lá atrás, não. Ele saía pra dar o bote e não errava um. Só saía pra... Meu amigo, só saía certeiro. Não saía pra perder. Que zagueiro, cara. Que zagueiro, Cannavaro. Então, Cannavaro e Boateng, Cannavaro. Materazzi e Hummels. Cara, eu sou muito fã de Hummels. Pra mim, eu achei ele um zagueiraço. Hummels, pra mim, joga muito. Mas tinha uma técnica, tinha uma noção de jogo ali, de antecipação, tudo, força. Mas, cara, pra mim, naquela Copa ele tava pesado, cara. Hummels, ele tava pesadão. Ele tava... Naquela final contra a Argentina, ele parecia que tava correndo de calça jeans molhada, cara. Hummels, ele tava mal, cara. Tava mal. A Argentina não ganhou aquele jogo, não sei como. Porque Hummels tava muito mal, cara. Muito mal. Não à toa, a Argentina teve 3, 4 chances na cara. Messi perdeu o gol na cara. Higuaín perdeu o gol na cara. Palácio perdeu o gol na cara. Foi 3 gols assim. Ridículo que a Argentina perdeu. E a Alemanha foi lá, a bola que teve fez o gol. Mas, cara, Hummels eu acho ele foda, mas na Copa não achei que ele foi tão bem. Decidiu contra a França nas quartas de final, mas pra mim, na Copa inteira assim, Materazzi foi mais constante e Materazzi decidiu sozinho, basicamente, a final pra Itália. Materazzi fez o gol de cabeça, o gol de empate. A França saiu na frente, ele foi lá e empatou de cabeça. Ele, antes de ir para a disputa de pênalti, foi lá, não sei o que, com tua irmã, com tua mãe. Foi lá, expulsou o Zidane, e foi lá e dando a disputa de pênalti, bateu e fez, irmão. O Materazzi foi muito foda nessa final, cara. Foi muito foda, cara. Ele decidiu a final, cara. Um zagueiro. Então, Materazzi. Na lateral, Zambrotta e Lan. Cara, nunca gostei de futebol de Zambrotta. Não vou dizer que eu lembre a Copa, mas não fez uma Copa do Mundo brilhante. E Lan, cara, era muito mais lateral, foi muito mais... Jogou em 2 posições na Copa do Mundo. O cara jogou de lateral direito e jogava de meia. Nas primeiras partidas que ele tava jogando, jogava de meio campo, igual ele jogava no Bayern com o Guardiola. Não, muito mais jogador. E muito mais importante para a seleção, né? Então, Lan. E na lateral esquerda, a mesma coisa. Quem foi mais importante? Fábio Grosso ou Rúvides? Cara, Fábio Grosso classificou a Itália na semifinal. E bateu o gol do título. Era esse zagueiraço? Não era. Aliás, esse lateral não era esse grande lateral. Mas foi muito importante. Jogou muito na Copa do Mundo. Rúvides também foi importante? Foi. Mas estava jogando improvisado. Não é nem culpa dele. Se você for botar em nível de dificuldade, talvez fosse mais difícil o que Rúvides fez. De ser um zagueiro jogando na lateral esquerda. Mas, pelo que fez para sua seleção, Fábio Grosso. Agora nós vamos pro meio campo, cara. Meio campo aqui. Gattuso ou Schweinsteiger? Cara, Gattuso era um grande volante, era muito marcador, tinha muita força ali, mas não tinha nenhuma técnica. Era aquela coisa, aquele volante. Tava ali pra marcar, pra correr, pra jogar pelos outros. E fazia essa função eximiamente bem. Mas tu tá falando de outro jogador, que é Schweinsteiger, que também não era a característica dele, mas ele fez isso nessa Copa. Schweinsteiger marcou demais, mordeu, correu, marcou muito nessa Copa do Mundo. Na final, Schweinsteiger foi um monstro. Ele deixou o coração dentro de campo nessa final, cara. Eu acho que ele foi o cara que mais correu na final de 2014. Foi um monstro. E tinha muito mais técnica, não era só marcador. Tinha técnica pra sair jogando, enfim, não se compara um com o outro, né? Então, Schweinsteiger. Mais na frente no meio campo, Pirlo ou Khedira? Cara, Pirlo foi o craque da Itália na Copa. Ele foi o principal jogador, pelo menos de linha, da Itália, foi Pirlo. E Khedira, meu irmão, nunca gostei, nunca achei Khedira essa porra toda, nunca entendi ele jogar em Real Madrid, em Juventus, em seleção da Alemanha, nunca entendi. Era um jogador ali, ok, que tinha alguma técnica, mas que, porra, não dá pra entender. Que é Pirlo. Pirlo era a elegância, irmão. Era a elegância, jogava fácil demais. Porra, Pirlo era muito foda. Eu acho ele, inclusive, injustiçado para o jogador que ele foi. Você vê quando os caras falam de Toni Kroos, porque Xavi, Iniesta, Modric, não sei o que. Pirlo tá no nível de todos esses caras. Todos. Pra mim ele não tá no nível de um Zidane, que pra mim é um nível acima. De Ronaldinho Gaúcho, de Rivelino,
Aí é outro nível de jogador. Mas desses caras aí, eu acho que ele é injustiçado. Eu acho que ele deveria ser falado mais. Pirlo jogava muito. Mais na frente, que eu coloquei aqui, como Khedira e Schweinsteiger jogavam mais atrás, coloquei ele ali batendo com 2 volantes, e coloquei Perrota e Camoranesi, que eram os caras ali, também de marcação, mas mais na frente da Itália, com Kroos e Ozil, que eram os caras ali que chegavam mais na frente da Alemanha. Então, Perrota contra Kroos. Kroos aqui, irmão, a mesma coisa que valeu para Pirlo, vale para Kroos. Dos jogadores de linha, para mim, ele foi o melhor jogador da Alemanha. Então, para mim, junto com Neuer, Kroos foi o melhor jogador da Alemanha na Copa do Mundo. Kroos jogou demais, mandava no meio campo, mano, jogou demais. Mas quase ficou como vilão da Copa naquele lance de Higuaín, porque aquele lance bem ali foi ele que deu aquela cabeçada toda torta para Higuaín. Aquele não foi passe do cara da Argentina, foi passe dele. Quase ia sendo o vilão, né? E Perrota era um jogador ali que era até um jogador ali mais de frente, mas que na Copa basicamente ele serviu para marcar ali. O meio campo inteiro da Itália era para marcar. O cara ali que jogava mais, que criava mais, era Pirlo. E o outro confronto, Camoranesi e Ozil. Cara, Ozil, eu não acho que ele era esse jogador todo que falam, quando falam de Ozil, parece que estão falando de um craque. Eu acho que ele jogava muito. Mas pra mim 2014 nem foi a melhor Copa dele. Pra mim a Copa que eu achava que o Ozil jogava demais, que assim, aquela ali eu era fã dele. Ozil era 2010. Em 2010 o Ozil jogava muito, cara. Jogava muito. E pra mim, depois da Copa 2010, ele nunca mais jogou naquele nível. Nunca mais jogou naquele nível. Nunca. Jogou bem a Copa de 2014? Jogou. O meio campo inteiro ali da Alemanha jogou bem. Mas pra mim, ele não jogou no nível que ele jogou em 2010. E Camoranesi, mesma coisa de Perrota, né? Era um jogador ali. Eu gostava do futebol do Camoranesi, cara. Eu gostava. Era um jogador ali que tinha uma certa habilidade, era um jogador ali de chegada, ele jogava ali mais pela direita. Cara, eu gostava do futebol do Camoranesi, velho. Eu gostava dele. Na Copa do Mundo já não jogou tanto assim, mas porque ele não tinha espaço pra isso, pra ele. Porque se ele quisesse sair pra jogar, ele, Perrota, Totti, não sei o que, aí não ia ter quem que marcasse, irmão. Então ele teve que ali segurar mais. Então, muito por conta disso, vou ficar com Ozil. E no ataque, vamos lá. Totti contra Miller. Cara, Totti era um craque. Totti jogava muito. Na Roma o cara jogava demais. Muito mais jogador que Thomas Miller. Mas em Copa do Mundo, Thomas Miller foi muito mais jogador. Totti nunca mostrou que veio em Copa do Mundo. Foi ali um jogador que talvez era o cara que tinha ali mais liberdade ali pra criar e tal, e não se destacou, tipo, não chamava responsabilidade, não ali pra mim, tipo, se escondeu. O que era pra Totti fazer, Pirlo fez. Então ali, Thomas Miller. Por mais que não tenha jogado tão bem na final, 7-1 não conta, né? Mas ali na fase de grupo tava jogando muito e foi ali importante pra Alemanha. E duelo dos centroavantes, Luca Toni contra Klose. Cara, que não tem nem o que dizer, né? Luca Toni. Klose tava nessa Copa do Mundo só pra bater recorde. Não tem da Alemanha ter botado Klose de titular, cara. Tinha muito jogador ali melhor que Klose. Muito jogador melhor. Podia colocar Thomas Miller de centroavante e você trazia um Schürrle daquele ali, poderia ser o titular. Tinha Götze que você podia colocar. Cara, tinha tanto jogador aquela Alemanha, cara, pra você ficar ali com Klose. Pelo amor de Deus, cara. E Luca Toni jogou muito. Não que ele fosse mais jogador que Klose, mas na Copa ele foi muito mais importante. Então, no todo aqui, acho que esse foi equilibrado também, cara. No gol, Neuer. A zaga, Cannavaro e Materazzi. As laterais, Lahm e Fábio Grosso. O meio campo, quase todo da Alemanha. Schweinsteiger, Pirlo, Kroos e Ozil. Que meio campo. E no ataque, Miller e Luca Toni. Então o placar aqui ficou em... Cara, ficou equilibrado. Ficou 6-5 para a Alemanha. É isso, galera. Foi essa aqui minha ideia para enquanto não tá tendo jogo aqui nessa data FIFA. E
É isso, amanhã vai ter os jogos da Nation League, vou falar um pouco. E comentem aqui o que é que vocês acharam. Vocês acham que escolheriam algum outro jogador? Entre Buffon e Neuer, o que é que vocês acham? Pra mim, são os dois melhores da história. Digam aí o que é que vocês acham. E comentem, curtam o vídeo e até a próxima, cara. Valeu!